Boa noite a todos, que Jesus nos ilumine, que Ele continue a nos abençoar. Os companheiros aqui que já tiveram a paciência e a caridade de nos ouvir, vão ter de novo a oportunidade de ter essa paciência, essa caridade, porque a gente sempre gosta de enfatizar uma característica da doutrina espírita antes da gente começar o nosso estudo. A doutrina espírita não tem a figura do sacerdote. É uma característica diferenciadora. Allan Kardec era um homem extremamente criterioso, organizado e cuidadoso. Ele não se esqueceu, ele não quis que a doutrina espírita tivesse essa figura, a figura do homem que detém o poder, que é o que sabe tudo. E essa característica vai diretamente influenciar numa outra característica. Se nós não temos o sacerdote, as nossas reuniões não são de pregação, são reuniões de estudo, né? Então, nós nos reunimos com o objetivo de estudar o Evangelho de Jesus para que possamos compreender melhor a verdadeira vida. Então, aí a gente começa a ter umas dificuldades. Como é que nós vamos fazer uma reunião de estudo com uma população dessa aqui? Nós vamos sair daqui lá para 6 horas da manhã, né? Cada um faz uma ponderação. O que a gente faz? Qual é a nossa intenção? Nós trazemos aquilo que a gente consegue perceber do assunto para que os companheiros tenham a curiosidade de estudar também esse assunto. Nós não temos a capacidade, nem a pretensão, de esgotar o assunto, principalmente esse assunto dar sem ostentação. Então, o que a gente faz é um convite aos companheiros que eles estudem lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, esse tema. Combinado assim? E isso me deixa muito mais tranquilo, porque a partir de agora, a reunião passa a ser nossa. E a responsabilidade do estudo está dividida. Então, se sair alguma coisa que não deveria sair, vocês também são responsáveis, tá bom? Isso me deixa bem mais calmo. Muito bem. Então, o nosso tema, né? Dar sem ostentação. Lá no Evangelho de Mateus, está escrito assim, ó. E ao que te quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir. Nós, sempre que ouvimos essa questão do dar sem ostentação, ficamos muito apegados às questões da matéria, que realmente é o primeiro convite, né? Quando Jesus fala aqui, ó, de capa, de túnica, né? Coisas materiais, coisas físicas, né? Mas Jesus já começa a nos dar um apertozinho, porque se a pessoa te pede uma coisa, é para você dar aquela e mais uma, né? Não dá só aquela, dá aquela e mais uma. Se ele te pede para andar 1 milha, anda também 2. Então Jesus já começa a nos mostrar que a questão de doar, ela passa do material. Ela vai ter um outro estágio, vamos assim dizer. E para nós,
espíritos que somos, né, com as dificuldades que temos, muitas vezes doar coisas muito simples é um terrível sacrifício, né? A gente conhece pessoas que falam assim: eu sou extremamente cuidadoso, essa camisa aqui, ó, tem 25 anos que eu tenho ela. Será que é cuidadoso? Né? Quantos de nós, no meio da madrugada, quando acordamos para ir ao banheiro, não dá uma chegadinha na janela para ver se o carro está na garagem? Né? Então, espíritos que têm essa característica, né, o nosso companheiro nos lembrou que nós vivemos num mundo de provas e expiações, tem muita dificuldade em abrir mão de alguma coisa. Nós conhecemos um caso, que a gente ri demais desse caso. Um senhor doou uma televisão para um orfanato e ficava ligando para lá, perguntando se a televisão estava funcionando bem, se os meninos estavam rindo dos desenhos. E todo dia, quase, ele ligava para saber se estava tudo bem, se a televisão, se a imagem estava boa, se as crianças estavam gostando dos programas, né? Então, nós temos essa dificuldade, né, de abrir mão das coisas. Nós, nas nossas casas, né, criamos alguns mecanismos também que acabam complicando mais ainda. Critérios, que tem que ter algum critério, né? Mas a gente acaba burocratizando demais, né? E durante uma reunião de socorro aos espíritos, né, um espírito que se manifestou chamou a nossa atenção, e eu guardei muito isso. Ele falou que a gente era burocrata da miséria dos outros. Aí quem estava conversando com ele falou: que é isso, meu irmão? Ele falou: que é isso? Quantos pratos de sopa vocês serviram sábado? Aí falaram o número: está vendo? Vocês contam até os pratos de sopa que você serve. E a gente fica assim, né? Porque a gente precisa de ter uma organização. Nós não podemos convidar 500 moradores de rua para vir aqui almoçar e chegar aqui só ter 200 pratos, gente, vai dar confusão. Então a gente precisa se organizar para doar. Não é verdade? Nós estamos falando de uma doação que depois nós vamos conversar sobre as outras doações. Então nós precisamos de ter essa organização e não esse apego. São coisas diferentes. E esses malandros, isso é problema deles. Esses é o que menos me preocupa. Se a pessoa chegar aqui e contar uma mentira e receber uma ajuda, eu não fico nem amarelo, isso é problema dele. Ele vai ter que responder por isso. Eu não tenho nada com isso. Eu doei achando que aquela história era verdadeira, muitas vezes até me emocionei com a história dele, e se for mentira, ele vai resolver isso, né? Então isso não tem problema, mas a gente precisa de ter uma organização para poder atuar verdadeiramente no auxílio às criaturas. E tem muita gente que precisa de doação material. A pessoa, quando está com fome, não adianta você falar com ela que Jesus o ama, não. Ele quer comer. Ele está com fome. Né? Então nós temos que avaliar todas essas coisas para entrar nessa questão da doação, que é seríssima. É uma coisa muito séria. Né? A gente sabe, é instruído para não dar o exemplo próprio, mas eu falo que quando eu vou falar mal, eu prefiro falar mal de mim mesmo do que falar mal dos outros. Eu tinha essa mania, né? Lá no grupo que eu frequento, abrir as portas e solta tudo.
Acaba, as dispensas ficam tudo vazio. Não pode ser assim. Porque no próximo sábado virão outras pessoas que precisam ser auxiliadas. E se não tiver, como é que você vai fazer? Então nós precisamos nos organizar para que nós possamos, de alguma maneira, ajudar aqueles que estão em necessidade material e que nos procuram. E não ficar, como diz o Espírito lá, contando que essa semana foi 5 caldeirões de sopa, na outra semana vamos fazer 8. Né? Que esse é um momento muito triste, muito complicado para nós. Né? Muito bem. Mais para frente um pouquinho, Jesus já vai falar assim, ó, guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Com o fim de ser vistos por eles. Porque não tem jeito nós encarnados fazer alguma coisa sem que o outro veja. Vocês concordam comigo? Não tem como. E outra coisa, nós sabemos da força do exemplo. Né? Como que o exemplo é que modifica. Porque se a gente ficar só preso à palavra, a gente corre o risco de ter grandes decepções. E nós, os faladores, precisamos agir de acordo com a fala da gente. Há um tempo atrás, os palestrantes viravam para a gente e falavam assim, eu vou falar aqui, mas vocês prestem atenção no que eu vou falar, porque eu não faço isso que eu estou falando, não. Então não vem falar. Porque a gente tem que pelo menos tentar fazer aquilo que a gente está falando. O exemplo é muito importante. Então, Jesus põe a gente numa sinuca. Aliás, parece que é o divertimento predileto de Jesus, né? Pôr a gente na sinuca. Como é que eu vou fazer então? Eu tenho que agir no bem. Mas eu não posso fazer o bem. As pessoas vão me ver fazendo. Prestem atenção. Guardai-vos. Não façais as vossas boas obras diante dos homens com o fim de seres visto. Qual é a sua intenção ao fazer uma boa obra? Ser reconhecido? Aí que está o problema. A gente aprende na ciência que a energia flui naturalmente de onde tem mais para onde tem menos. É um processo da natureza. Onde tem mais, em busca do equilíbrio, caminha para onde tem menos. Então, se nós tivermos mais recursos, é natural que a gente conduza esse recurso para onde tem menos. É natural. Não precisa de ficar vangloriando. A intenção, né, o Espiritismo nos deixa muito conscientes disso, que a intenção daquilo que a gente faz tem um peso, um valor muito maior do que o feito. E a gente pode aprender muito com algumas coisas. Eu tenho um companheiro que eu gosto demais dele. Infelizmente, eu não posso vê-lo porque ele desencarnou. E um dia, ele me contando que vinha de uma tarefa, era uma noite muito fria, e era ali perto da Santa Casa. Quando ele passou, tinha um senhor num banco, todo encolhidinho, sem blusa, sem nada. Então ele foi atravessar a avenida. Enquanto ele atravessava a avenida, ele pensou assim: eu tenho outra blusa, gente. Eu vou voltar e dar a blusa para ele. Quando ele voltou, o moço não estava lá mais.
E ele me contou e falou, você sabe por que isso aconteceu? Eu falei, não, por quê? Ele falou, porque eu sou muito ruim. Porque se eu fosse bom, eu não precisava de pensar que eu tinha uma outra blusa. Eu fiquei pensando, falei, não, ele é uma pessoa boa, um coração de ouro. Eu falei, não é isso não. Ele falou, é sim. Muitos anos depois, agora uns 5 anos atrás, eu passei na rua, estava muito frio, tinha um mendigo, eu falei, eu não vou perder minha chance não. Né? Então, até com a dúvida do outro, a gente pode aprender. Com a atitude do outro, de ter passado direto e voltado, e não ter encontrado mais aquela pessoa, e ter ficado refletindo sobre a atitude dele, a gente pode aprender. E ter uma atitude diferente. E também uma atitude diferente ao exercitar essa ajuda. Porque muitas vezes nós chegamos a ser cruéis na hora de ajudar os outros. São falas comuns do nosso dia a dia, virar para a pessoa e falar com ela assim, principalmente os da família. Essa já é a 5ª vez que eu vou te ajudar, ou a 6ª, sei lá. E você continua sendo o mesmo sem juízo. Mas, não sei o quê, papapá, vou te ajudar. Será que precisava disso tudo? Será? Como você não aprende a fazer o macarrão, eu vou fazer para você. Precisa disso? Coisas tão simples. Será que é necessário que a gente submeta o outro a esse tipo de situação? Pode deixar que eu vou dirigindo, porque você não sabe dirigir mesmo. Será que é necessário essa? Então nós precisamos de ter esse cuidado também ao doar alguma coisa. E na maioria das vezes, na verdade, a gente faz limpeza de armário. Aquelas coisas que a gente não usa mais, que a gente acha feio, algumas coisas que a gente brigou com quem nos deu, aí a gente passa, fica livre. Isso não é uma doação, né? E esse cuidado que nós precisamos de ter diante do outro. Por isso que Jesus fala aqui, guardai-vos. O que é guardai-vos? Recolhei. Fica mais quietinho na hora que você for fazer aquilo que precisa ser feito, que é ajudar o outro. Porque o cristianismo, que é a nossa opção, né? Nós somos espíritas, né? Para explicar o cristianismo. O nosso modelo e guia é Jesus. Então, nós somos cristãos. Dos cristãos que aceitam a explicação espírita para o cristianismo. Então, vem a reencarnação, vem os nossos princípios mais particulares. Mas a nossa primeira opção é ser cristão. Né? Então, o cristianismo, ele começa com a fraternidade. Jesus jamais se negou a ajudar uma pessoa, fosse ela da religião que fosse, da nacionalidade que fosse, do sexo que fosse. Por isso que ele assustou tanto o povo. Por isso que ele causou tanto impacto. Ele falava com as mulheres, com as crianças, com os estrangeiros, da mesma forma com que ele falava com os judeus. E isso causou um rebuliço muito grande. Era tudo divididinho. Então, quando Jesus junta, né, nos junta a todos, mostrando que a fraternidade
é uma forma de agir correta. E as casas espíritas hoje recebem o nome de fraternidade espírita, tal, né? E aí nós, os espíritas, cometemos alguns absurdos, né? Quando a pessoa chega aqui, muitas vezes vem trazida pela dor, né? Chega aqui sofrendo, chorando, e viro eu e falo para ela assim: meu filho, princípio da doutrina, causa e efeito, você fez, tem que pagar. Peraí, gente. E a fraternidade, a pessoa está sofrendo. O que é de bom que eu vou trazer para ela, falando que ela tem que pagar? Primeiro acolhe, seca as lágrimas, fortalece, depois ela vai saber que foi ela que fez, que ela vai ter que pagar. Ela mesma vai saber que tudo que nós vivemos são consequências das nossas escolhas. Senão não haveria justiça divina. Deus seria um brincalhão de mau gosto. Uns seriam muito felizes sem ter feito nada para merecer, e outros extremamente infelizes sem ter feito nada para merecer. Não é assim que funciona. As nossas dores são frutos das nossas escolhas. Mas no momento que a pessoa está chorando, com o peito sangrando, de tanto que ela está sofrendo, não é hora de falar com ela isso. É hora de acolher essa pessoa. E isso é uma doação importantíssima. O acolhimento, né? Todos nós queremos um golinho, gente, até eu. Principalmente na hora que a gente está chorando, né? Mas para a coisa ficar mais apertada, se é que pode, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim, ó: o homem só possui de seu aquilo que ele levar deste mundo. O homem só possui de seu aquilo que ele levar desse mundo. Então, o que é que nós temos que doar? É a cama velha que está lá em casa encostada? É a geladeira que não funciona direito? As roupas usadas? Ou o nosso sentimento? Eu conheço uma pessoa extremamente séria que fazia parte dessa turma que vai levar o pãozinho. Você já deve ter visto, chama a turma do pãozinho. Leva lanche para o morador de rua, né? Então, lá na Avenida Ezequiel Dias, ela fazia aquele pedaço do parque ali. Ela chegou e a senhora que estava lá falou com ela assim: você não veio semana passada. Ela falou: a senhora passou, o que foi? A senhora não ganhou o sanduíche? Ela falou: minha filha, nós comemos aqui o dia inteiro. Toda hora passa um, dá um pastel, passa o outro, dá um pão, passa o outro, dá um pedaço de bolo. O dia inteiro tem comida aqui. Eu senti falta da sua conversa. Eu senti falta de trocar ideia com você. Então esse que é o doar. Porque isso é nosso. É o nosso sentimento. E ele não cabe ostentação. Porque aquele que aprendeu, ele tem por obrigação agir de acordo com o que aprendeu. Tem um ditado popular aí muito interessante: caixão não tem gaveta. Não tem esse ditado? Porque ninguém leva nada material. O que é que nós vamos levar? As virtudes que por acaso a gente conseguia adquirir nessa encarnação. Os sentimentos que a gente conseguia desenvolver nessa encarnação. É isso que nós vamos conseguir levar com a gente. E é isso que nós vamos conseguir doar. Porque qualquer coisa material que a gente doe,
Com o tempo ele vai acabar. E o sentimento de amparo que a pessoa tem ao receber uma ajuda, jamais vai acabar. Então, é por esse caminho que nós devemos entender essas passagens. A doação material tem um valor muito grande. A pessoa que está necessitada, né, quando ela recebe uma cesta básica, aquilo é um alívio. Aquilo é uma coisa que vai deixá-la muito feliz naquele momento, mas aquilo vai acabar. Ela tem o valor e o valor dela é transitório, porque aquilo vai passar. Agora, o carinho, que é levar até aquela pessoa aquele socorro, isso nunca vai passar. Ela sempre vai lembrar que foi amparada, que tiveram pessoas caridosas que vieram até ela para ajudá-la nos momentos de dificuldade. Então, nós precisamos aprender a viver nesses dois extremos da ajuda. A ajuda material e a ajuda espiritual. E não ter nenhuma ostentação. Porque é natural que aquele que aprendeu, como nós falamos, transfira o seu aprendizado para o outro. Jesus, né, fazia as coisas com naturalidade, jamais falava: vocês estão vendo como é que eu sou bom? Olha para vocês verem, ó, curei o cego. Eu sou bom demais, eu curo até cego. Naturalmente, que queres que eu te faça? O que é que você quer que eu te faça? Eu quero enxergar, então enxerga. É a tua fé que te curou. Esses problemas que estão acontecendo lá em Goiás, né? Uma pessoa chegou perto de mim e falou: e aí, a espiritualidade usava ou não usava o médium? Calma. Quem foi curado? Que muitos foram curados. Quem foi curado? Foi curado por ele ou por Deus? Ah, foi por Deus. Então não precisava ter ido lá. Foi porque quis. Porque se Deus é que curou, a gente não precisa de ir lugar nenhum. Deus está em todos os lugares. Nós, espíritos meia boca, né, é que precisamos de paramentos, de ir em tal lugar. Lá em tal lugar tem uma pessoa que faz assim, assim, assim. Então nós, pela nossa pouca fé, pela nossa ignorância das verdades, vamos atrás dessas coisas. Porque quem vai curar é Deus. O centurião romano não permite que Jesus vá à casa dele. Né? Todo mundo conhece essa passagem, né? Vamos falar nela de novo, só para a gente ficar com ela bem. Um centurião romano procura Jesus porque o servo dele está doente. Então Jesus fala com ele: eu vou lá. Ele fala assim: a minha casa não merece ter o Senhor lá. Mas eu sou um homem que eu conheço a autoridade. Eu mando com um ir, ele vai. Fala com o outro, vem, ele vem. E se o Senhor mandar daqui, ele cura lá. Jesus falou com ele: pode ir que o homem está curado. E ele era um centurião romano. Ele não acreditava que existia um Deus só. Ele não acreditava que era o Deus de Israel. Mas ele fala: eu conheço a autoridade. Então, quando ele está diante de Jesus, ele sabia que Jesus tinha autoridade e confiava na autoridade de Jesus. E o centurião e o moço lá ficou curado. Agora, nós que não temos essa fé, precisamos de umas outras coisas, né? É igual se vocês entrarem na cabine de passe,
o passista ficar paradinho assim na sua frente. Ó. Vocês vão sair de lá e falar assim, o homem não deu passe em mim não. Ele nem mexeu a mão. E claro que deu passe. O passe é uma transfusão de energia. Então, independente do que a gente faz com a mão, né, vai haver a transfusão de energia. Mas nós precisamos ainda dessas coisas. Nós todos. Né? A gente precisa disso. Né? Chico psicografava com a mão na testa. Aí todos os médicos psicografavam com a mão na testa. Eu, como tenho problema de coordenação motora, quando eu ia psicografar com a mão na testa, eu ia escrevendo na toalha da mesa. Eu falei, esse trem não vai dar certo. Eu tenho que segurar essa folha aqui, porque senão não vai dar certo. Eu tenho que abrir mão de segurar a testa. Aí, pus minha mãozinha no papel, saiu tudo bonitinho. Mas nós precisamos ainda desses aparatos, né? E a gente tem que respeitar. Cada um é cada um. Divaldo fala que ele foi uma vez num congresso e que o moço perguntou para ele se o médium não fungasse, se tinha espírito. Porque tem que dar uma fungadinha. Não tem espírito. Né? Um streamlinkzinho, né? Nós somos assim. Mas, independente da forma que nós somos, a misericórdia divina vai nos alcançar onde a gente estiver, independente do médio que tiver. Se a nossa fé for suficiente e se a nossa prova já está esgotada, nós seremos salvos. Nós vamos ser curados. Porque, como a gente falou antes, né, a nossa doença, ela é consequência das nossas atitudes. Então, se a gente não mudar, a gente não cura. E esse trabalho também é um trabalho de doação, gente. O médium sai lá da casa dele, está ali, ó, a moça, saiu lá da casa dela, doou o tempo, a inspiração, para vir aqui atuar como médium. É um trabalho de doação. Estudou, passou pelas reuniões de educação mediúnica para poder fazer a tarefa. É uma doação. Né? Então, as doações, elas têm um leque muito maior e nos oferecem muito mais oportunidades que a gente imagina. Nós ficamos muito no mundo material, preocupados com essas doações materiais, que são importantes, eu volto a frisar. Mas nos esquecemos que existe uma infinidade de outras doações que também são muito importantes e que nós todos podemos fazer, sem esperar ganhar na loteria, na Mega Sena. Né? A gente está sempre esperando ganhar na Mega Sena para construir um asilo, um orfanato, um hospital para crianças cancerosas. E eu vou dar para vocês uma notícia, para vocês não precisem de assustar, mas lá no umbral tem a turma da boa conversa. Está lá, são esses companheiros que passaram a vida inteira querendo ganhar na loteria, para fazer essas coisas, e esqueceram de fazer o que podiam. Estão lá no umbral. Porque tem muita coisa que nós podemos fazer, que nós podemos doar. Né? Uma palavra amiga, um cumprimento, são coisas que estão ao alcance de qualquer um de nós e que vão ter, muitas vezes, um resultado maior do que a doação física. A forma, igual nós estamos falando, né, de doar. Nesse capítulo, lá do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item que chama os infortúnios ocultos. Eu convido todo mundo a ler. Eu vou fazer um resumo bem pequenininho dele aqui, e vocês depois vão lá e vão ler, vocês vão ver que maravilha. Né? Ele descreve,
uma senhora que vai a uma casa muito pobre. Essa senhora se veste de maneira simples e quando ela chega, o pessoal todo da casa sorri. Ela está levando alimento para uma família que passa por dificuldades muito sérias. Ela conversa com a mãe, que está com os filhos, e leva o recurso. Mas antes de ir lá, ela já passou no hospital, onde o pai daquelas crianças, o marido daquela senhora, está internado. E naquela época, 1850 e poucos, 1860, não tinha previdência social. Quando o trabalhador tinha que ser internado, ele ficava sem recurso nenhum. Então a família dele não tinha recurso nenhum. Não tinha auxílio saúde, doença, né? Auxílio doença. A família estava passando fome. E ela vai lá, né? Vestida de maneira bem simples, e leva uma menina, que é a filha dela. Que quando a menina fala com ela, ô mãe, eu quero ir doar, ela pergunta para a menina, o que você tem de seu para dar? Você vai doar o quê? Mas ela leva a menina, para que a menina possa aprender, vendo-a fazer aquele bem, para que no momento adequado a menina possa também agir no bem. Porque nós, muitas vezes, ficamos tão distantes, presos no nosso egoísmo, num mundo quase que paralelo, né? Que a gente não vê o sofrimento do outro. Tem a história da rainha de França, né? Da França, que estava tendo um tumulto na porta do castelo. Ela falou assim, por que o povo está assim? Aí um falou com ela lá, majestade, eles não têm pão. Ela falou assim, então por que eles não comem bolo? E isso foi interpretado como uma ofensa gravíssima. Ela jamais imaginou que poderia existir no mundo pessoas que não tinham o que comer, gente. Ela nasceu e foi criada no castelo. No castelo não falta nada. Ela pensou que o pessoal estava nervoso, que o pão tinha acabado. Tinha bolo, tinha biscoito, mas não tinha pão. Não, né? Ela nunca imaginou isso. Então nós, muitas vezes, existem sofrimentos ao nosso lado que nós jamais imaginamos que existe. Um irmão dentro da nossa casa, irmão de sangue, filho do nosso pai, muitas vezes está passando por situações terríveis. E nós dormimos no mesmo quarto que ele e não sabemos disso. Por quê? Porque nós vivemos presos nos castelos do egoísmo. E a gente ainda fala assim, eu tenho um irmão, o cara é esquisito, só você vê. Ainda põe a culpa no coitado. Ele é um cara tão esquisito. Não conversa com a gente, tão esquisito. E você, por acaso, você já tentou conversar com ele? Saber por que ele é tão esquisito? Essa é uma doação que nós temos praticamente a obrigação de fazer. Paulo fala que aquele que não cuida dos seus é o pior dos infiéis. O pior dos infiéis. Aquele que não cuida dos seus. Que a gente muitas vezes vem aqui na fraternidade, né? Sorri para todo mundo, abraça os companheiros, beija, faz uma doação no final do ano. E muitas vezes em casa, com aqueles que a programação reencarnatória pôs perto, a gente não é assim. Eu sei de uma história terrível, graças a Deus eu não estava presente. Um palestrante fez a palestra, eu morro de medo disso acontecer comigo.
Quando ele terminou, a esposa dele levantou e falou: fica aí, não sai daí não, porque eu vou trazer as coisas lá de casa, nós vamos morar aqui, porque esse anjo que está aí não é o que tem lá em casa não. Então, é claro que existem muitas coisas que nos modificam, né? A gente, quando sai de casa e faz a sintonia com a reunião, né, fala: hoje eu vou lá no Glacos participar da reunião, ter caridade com aquele expositor que vai lá, tal. A gente sintoniza com energias do bem. Quando a gente chega aqui, né, os mentores da tarefa nos abraçam. Os nossos mentores conseguem se aproximar de nós. Então, o que a gente tem de melhor aflora. E aí todo mundo é irmão. É carinhoso, tem paciência. Nós precisamos de aprender a fazer isso lá depois das escadas, para que a gente possa doar o nosso melhor em favor de todos nós. A gente escuta muitas vezes pessoas falarem, né, que esse mundo é terrível, esse mundo é terrível, nunca vi, acontecem grandes absurdos. A psicosfera do nosso mundo é sustentada por nós. Esses espíritos que nós chamamos de terríveis, eles só conseguem encarnar aqui porque nós mantemos a condição para que eles encarnem. Se eu contar aqui que houve um assassinato brutal ali fora, quase a maioria aqui vai falar: mas tem que pegar esse cara e matá-lo. Então, aí nós vamos, né? Então, nós precisamos também de doar à terra que nos recebeu energias melhores. Eles estão falando que agora, no meio do ano, aí, né, é um dos marcos para a terra ir mudando de provas de expiação para regeneração. Toda noite eu estou pedindo para adiar, porque se for eu estou no buraco. Eu não vou passar para a regeneração. Então a gente precisa, para a nossa felicidade, fazermos alguma coisa para que possamos nos modificar, nos tornar criaturas melhores, através da nossa ação, da nossa doação. É dessa doação que Jesus vem nos chamar aqui, ó. Quando ele manda a gente, se a pessoa te pediu uma peça de roupa, você dá aquela e mais uma, ele não está falando da doação física, ele está falando do seu despreendimento. Quando ele fala que é para dar a quem pede, ninguém vai pedir onde não tem, gente. As pessoas na rua, elas sabem qual casa que elas devem bater campainha para ganhar alguma coisa. Então, quando um companheiro está em dificuldades sentimentais não é só de namoro, não, dos sentimentos, ele busca, né, uma ajuda. Se ele chegar perto da gente, é porque ele sentiu que ali tem o que ele procura. E nós temos, por obrigação, ajudá-lo. Não é que ninguém nos obriga, não. É a nossa opção como cristão. Se eu fiz a opção de ser cristão, eu tenho que ser fraterno. Eu tenho que exercer a fraternidade. E foi por opção, porque eu posso passar pela encarnação aqui e falar: eu não acredito em nada, não quero ser nada. Ah, mas a gente não vai virar santo da noite para o dia. Claro que não. Existe uma escala evolutiva, né,
que nós precisamos de preencher cada requisito dessa escala. Mas se a gente não começar, vai ficando cada vez mais longe. Aí dá o dia de passar de prova e expiação para regeneração, o nosso passaporte não será carimbado. Aí já vão nós reclamar que Deus foi injusto. Eu gastei só umas 3.000 encarnações nesse planeta aqui, não melhorei e ele não deixou eu ir para o planeta melhor. A gente nunca fala, eu desperdicei as oportunidades que tive e por isso não consegui. Teve um companheiro que fez um estudo lá na nossa casa, que eu achei um espetáculo. Ele falou que a gente sempre tem crédito, que nós somos assim. Eu sou sem educação, porque meu pai era assim. E foi assim que ele me educou. E eu não passei no vestibular para medicina, que eu queria ser um grande médico e salvar muitas vidas, porque eu estudei numa escola ruim. Se eu tivesse estudado numa escola boa, eu tinha passado. E vai por aí afora. Então sempre a gente tem alguém para pôr a culpa daquilo que a gente não conseguiu. E não vai conseguindo as coisas que nos fariam felizes. Nós nos tornamos infelizes querendo atribuir aos outros a responsabilidade das nossas más escolhas. E aí nós perdemos a condição de crescer e de cooperar com o desenvolvimento do planeta, de ajudar na reestruturação do planeta, no amparo a essas criaturas que tanto sofrem. Eu li uma mensagem muitos anos atrás de Chico Xavier, falando que ele foi levado num lugar. Essa mensagem depois virou até prefácio de um livro de Manuel Filomeno de Miranda. E ele andava na rua e via os homens e as mulheres seminus andando na rua, e muitos em atividades de sexo no meio da rua e tal. Aí eu li aquilo, né? Falei, Chico está ficando doido, o que é isso? Que mensagem esquisita é essa? Né? O que a gente vê hoje? O que nós estamos vendo hoje? Ele estava nos preparando para esse momento. E nós não nos preparamos, né? E aí o sofrimento está aí. A perturbação espiritual desse momento que a gente vive, de uma sociedade muito complicada. Nós poderíamos ter doado alguma coisa. Espera aí. Um pouquinho de paciência. Ora isso. Bônus. Então, a gente caminha, né, pelo lado positivo das coisas. Essa é uma outra coisa que, ao tentar agir no bem, dentro das nossas limitações, é de fundamental importância que nós passamos ao lado positivo das coisas. Não adianta eu pôr a culpa nos governantes. Não adianta. Aquele sofrimento que está do meu lado vai continuar. A gente sabe que eles têm responsabilidade, mas não adianta eu culpá-los. Aquela criança que passa necessidade vai continuar passando. E muitas vezes é muito mais fácil para mim, que estou do lado dela, do que para ele que está lá em Brasília, no palácio, igual a rainha lá da França. Nós não devemos perder as chances de ser úteis. E lembrar também, dentro
desse lembrete do Evangelho, que é doar sem ostentação, que Emmanuel nos faz um conselho espetacular. Emmanuel também é terrível, né? Emmanuel fala assim, ó, serve e passa. Faz o que você tem que fazer, faz o que você pode fazer e vai embora. Não fica olhando para trás, será que deu certo? Será que a pessoa entendeu? Será que a pessoa reagiu? Isso não é mais da nossa conta. Né? Outra coisa que eu falo assim, Emmanuel, eu tinha uma birra de Emmanuel, vocês tinham que ver. Depois, foi um aborrecido, gente. Era Emmanuel e Paulo. Paulo também, eu falei, nossa, que dificuldade. Agora eles já me perdoaram bem. Outra coisa que Emmanuel fala, que é muito importante, faça todo o bem que lhe é possível fazer. Faça todo o bem que lhe é possível fazer. Nós não precisamos nos desesperar, ficar ansiosos com situações que não nos cabe resolver. Nós temos que ter preocupações com aquelas coisas que nos cabe resolver. Aquelas coisas que nós já somos capazes de resolver. Deixa o pai. Muito bem. Então, meus amigos, a nossa intenção, né, era essa. A gente falar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu e criar essa dúvida para que vocês vão lá ler, né? O Evangelho, graças a Deus, né, hoje ele é de alcance. Teve época que nós queríamos ler a Bíblia, não podia. Ou não podia porque era proibido, ou não podia porque era latim e a gente não sabia ler em latim. Hoje não. Então, eu queria convidar a todos, né, que lessem esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e falassem, lá, tá vendo? Aquele homem falou um monte de bobagem, ó. Não é isso que ele falou, não. E para acabar, rapidinho, que a gente quer lembrar de um fato que aconteceu com Divaldo, todo mundo sabe esse fato, né? Divaldo sofria uma obsessão muito séria de parte de um espírito, que sempre o afrontava e criava situações muito complicadas. E lá na Mansão do Caminho, à noite, um guarda chamou Divaldo e falou, seu Divaldo, largaram a menina na porta aí, um nenenzinho. Aí Divaldo foi lá, pegou esse neném e vinha com a menininha no colo, limpando, que ele fala que ela estava toda suja de terra. E quando ele chega na porta, o obsessor está lá no alto da escada. Divaldo é muito engraçado, né? Fala, o senhor está aí, né? Com quem diz, que você voltou, né? O espírito então fala com Divaldo assim, o que é isso aí? Ele falou, uma criança, você não está vendo? Ele fala assim, você vai amá-la? Ele falou, já estou amando, porque estou preocupado com ela, estou cuidando dela. O espírito fala com ele assim, nunca mais o perseguirei. E foi embora. Então, os livros que Divaldo tinha escrito, as palestras que ele tinha feito, nada disso tinha convencido aquele espírito. Mas o amor por aquele neném que ele trazia no colo, o convenceu. Então, isso é que é doar sem ostentação. Por amor, né? Que Jesus pague a todos a paciência de nos ter ouvido, a casa, viu? Deus que pague a vocês pela oportunidade do trabalho. Muito obrigado.